Olá! No Em Pauta de hoje nós recebemos o advogado e mestrando em Direito Diego Dallagnol Maia, que esteve recentemente na Câmara com sua esposa, a juíza e mestre em Direito Fernanda Yumi Furukawa Hata, falando sobre o empoderamento da mulher e a reconstrução dos relacionamentos sociais. Também temos a presença da presidente Beth Chedid e da vereadora Rita Leme. Nesse mês da mulher, nós queremos então conversar um pouquinho sobre o empoderamento da mulher e sobre como foi essa palestra. Vocês apresentaram uma perspectiva a respeito disso, a justiça restaurativa. Você poderia explicar um pouquinho o que é essa justiça restaurativa e como ela se aplica na relação do empoderamento da mulher? Boa tarde, presidente Beth Chedid, vereadora. Obrigado pelo convite. A justiça restaurativa hoje ela tem um papel importante não só no judiciário, como o nome mesmo diz, justiça, né? Justiça restaurativa. Ela é uma concepção de como nós devemos pensar e idealizar nossas instituições e até mesmo a forma como nós devemos pensar sobre como nos relacionarmos conosco no nosso dia a dia. Por isso que o empoderamento da mulher tem a possibilidade de ser abordado pela justiça restaurativa. O empoderamento, no caso especificamente da justiça restaurativa, é pensando em como dar voz, como possibilitar que a mulher, ao invés de ser apenas um sujeito na sociedade, ela seja também um sujeito participativo, visível na sociedade. Que os canais de diálogo, de voz, que ela participe tenham relevância para a construção dessas instituições e também tenha potencial para gerenciar como vai se desdobrar o projeto de vida dela como mulher e também dos seus sonhos, não mais pensando no modelo arcaico masculino em que a gente pensava na estrutura judiciário, legislativo, ou até mesmo no âmbito da nossa casa, onde o homem é o chefe, onde o homem determina a sequência e a mulher complementando a vida do homem, dando o apoio para ele. Então nós vemos também aqui na Câmara, né, presidente Beth, primeira presidente mulher, tantos anos a Câmara instaurada e finalmente uma presidente mulher. Como é o legislativo sendo representado por uma mulher? Verdade, né? Tantos anos, mais de 200 anos de Câmara Municipal e a primeira mulher presidente da Câmara eleita. E também é a quebra do patriarcado, né? Esse patriarcado que é uma concepção de toda a nossa sociedade, é um modelo antigo que nós precisamos estar quebrando aí os paradigmas para que a gente possa ter uma sociedade com igualdade de gênero. Eu estava vendo uma pesquisa do Fórum, doutor Diego, do Fórum Internacional, que é a respeito da igualdade de gênero, que nós vamos demorar aproximadamente 217 anos, é o cálculo, para chegarmos a essa igualdade. Em 100 anos podemos estar começando a traçar um caminho, porque hoje a gente vê muita discrepância em relação aos salários, em relação à própria violência contra a mulher, que ainda temos índices altos numa sociedade que é contemporânea, onde devíamos estar sendo mais proativos de fazer com que a mulher seja mais respeitada. Então, eu acho que é um caminho muito árduo. E todo esse trabalho, principalmente da justiça, né, restaurativa, é importante, porque são direcionamentos e opções que dão para a mulher de uma igualdade, de um caminho a ser seguido, que pode haver esse caminho, que pode haver um outro direcionamento. Então, como vocês consideram que o legislativo e o judiciário podem trabalhar em conjunto nesse sentido de empoderar a mulher? Como poderia ser esse trabalho, né, praticamente? Olha, o legislativo é muito importante, embora infelizmente a gente passe por um momento político nessa história atual em que a credibilidade tem sido colocada em xeque. Eu ainda acredito muito nas instituições e na capacidade do legislativo em poder formular nortes para a nossa sociedade. Como a justiça restaurativa entraria nessa perspectiva? Como eu disse, a justiça ela não pode ser pensada apenas no judiciário. Ela tem que ser pensada como um conceito realmente que norteia as nossas relações. Portanto, quando eu penso o que é justo, é ali que o vereador entra, nossos deputados na Assembleia Legislativa em São Paulo, ou até mesmo nossos deputados federais.
É o conceito de justiça que ele carrega que vai proporcionar a ele a construção de uma lei, se for, no caso, uma concepção restaurativa, que proporcione o respeito, a responsabilidade dos sujeitos e o relacionamento entre as pessoas. Diferente do modelo atual que nós carregamos, historicamente, que é um modelo retributivo. Esse modelo retributivo, normalmente, ele proporciona o que no nosso dia a dia? Eu, como vereador, se quero proporcionar algo bom para a sociedade, por exemplo, a questão de trânsito. Vamos pensar que se alguém fizer algo errado, ele deve ser punido. A justiça restaurativa ela não vai pensar por esse eixo só de punição. Ela vai pensar muito mais na questão de como construir nesse cidadão a consciência da responsabilidade dele, o quanto é importante o relacionamento dele em torno da sociedade e de que maneira ele pode exercer isso. Então, eu acredito que judiciário, legislativo e outras instituições elas conseguem se integrar a partir desse pensamento, diferenciando um paradigma que a gente vive há muitos anos, pensando muito mais na retribuição do bem pelo bem e do mal pelo mal, trocando esse eixo, pensando, ao invés de só pensar em punir, só em correr atrás e sancionar as pessoas, será que a gente não pode olhar como construir instituições que proporcionem seres humanos que entendem a importância do relacionamento, a sua responsabilidade social, né? Eu acho que a justiça restaurativa vem como uma resposta para esse novo momento que a gente vive. Gosto muito de usar o exemplo do Mandela. Mandela é importante para a justiça restaurativa porque, embora as pessoas não saibam, no apartheid, uma das soluções que ele aplicou foi o modelo de justiça restaurativa. E um dos momentos mais importantes, quando ele assume a presidência da África do Sul, é ele convidar os 2 carcereiros para sentar ao lado dele no jantar de posse presidencial. Por que isso? Seria muito mais fácil ele mandar perseguir. Não é o que a gente assiste hoje em determinados setores da nossa sociedade, ministros e políticos brigando, até a gente tem a pauta do impeachment de um ministro hoje sendo cogitado. Mandela não. Mandela pensou, para mim o mais importante que persegui-lo e puni-lo é que ele entenda que eu sou um ser humano. E nós não vamos esperar 200 anos para estar lutando por essa justiça restaurativa, né? Porque temos que começar desde já a restaurar a nossa dignidade, né? E nós temos aqui em Bragança muita sorte, realmente, de ter a Beth como nossa presidente mulher, né? Porque nós trabalhamos juntas, são 19 vereadores e nós somos em 3 mulheres. Então, a gente tem que lutar muito pelos nossos direitos, né? E nós temos, né, Beth, pensado bastante nessa justiça restaurativa. E uma das ideias que veio da Beth, não, mas partir de você, que eu acho interessante, como você falou do Mandela e tal, essa coisa da gente pensar em restaurar desde as crianças pequenas, né? Esse trabalho da dignidade da mulher. Eu gostaria que a Beth falasse um pouquinho desse projeto, Beth, porque envolve muito a justiça restaurativa nessa forma de começar desde pequeno, porque é uma luta. Acho que esses 200 anos que a gente vai conseguir é o nosso trabalhinho de formiga que começa agora. Daqui 200 anos a gente atingiu já todos, pelo menos, né? Então, doutor Diego, eu gostei muito da sua fala, do exemplo do Mandela. Eu tive a oportunidade de estar lá na África do Sul, agora, recentemente. Fui à prisão do Mandela. E quem fez lá uma explanação de tudo e uma explicação foi o ex-carcereiro. E ele nos falou exatamente disso, dessa concepção que o Mandela tinha de estar unindo, né, as pessoas, de não propagar aquele ódio, né, entre os inimigos, porque o apartheid foi uma segregação. Então, para combater essa segregação, só
tendo muito amor e muita querer fazer essa união de agregação. E se pensarmos, a mulher é a mesma coisa. Nós só vamos combater essa segregação se nós fizermos o acolhimento. A Rita é uma parceira grande, né, que temos como mulheres a obrigação de pensar políticas públicas também para mulheres, e nós estamos tentando montar um projeto aqui na Câmara Municipal, chamando a OAB também como parceira, a Diretoria de Ensino, a Secretaria de Saúde, Ação e Desenvolvimento Social, a Polícia Civil com a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar também com a primeira comandante aqui, mulher da nossa cidade, a Tenente Coronel Soraya, para nós estarmos fazendo, indo às escolas estaduais, os meninos, quando eles iniciam, e as meninas, quando iniciam os relacionamentos, eles terem essa concepção de que existe um outro caminho, que às vezes é um modelo que eles têm em casa, que não deve ser seguido. Muitas vezes o modelo é bom, mas outras vezes o modelo é de violência contra a mulher, de flagelo e de violência doméstica. Então, passa a ser normal. O que é esse projeto que a gente está montando também? Justamente está saindo também a OAB, levando a lei, né, a lei da Maria da Penha, explicando. Por quê? Porque naquele primeiro abraço, primeiro apertão no braço da menina, que ela recebe aos 14 anos no primeiro relacionamento, ela saiba que aquilo não é normal. E o menino também, que aquilo não é o jeito certo de fazer. Para que haja, desde dessa tenridade, do começo do relacionamento, uma ideia de que existe um ser ali a ser respeitado, uma dignidade a ser preservada. E a menina também, que ela se faça se respeitar, ser respeitada, que é muito importante também. Porque a gente só consegue o respeito a partir do momento que a gente mostra que precisa de respeito, que precisa ser respeitada. Então, a vereadora Rita, a vereadora Fabiana, que não está presente, nós estaremos fazendo esse trabalho da Câmara Municipal em parceria com as instituições, né, que é importante ter todos conosco. Estamos indo à promotoria também, conversar, que a promotora aqui em Bragança também desempenha um papel muito bacana em relação a isso, para nós estarmos fazendo esse avanço. Porque vamos combater tratando o infrator, sim, mas vamos combater também com o jovem, né? O que não pode ser um possível infrator. Eu acho que o que a vereadora e presidente Beth propõe é uma coisa muito bonita, tem que ser abraçada. A importância, realmente, como foi dito pela vereadora, não pode se esperar tantos anos, tem que ser agora, é para já, né? Quando a gente realmente pensa na questão do infrator, foi uma fala muito importante, vereadora, porque já percebemos que todo o foco do Poder Judiciário recai sobre o infrator. Já não basta ele ser um autor, vamos colocar como se fosse uma peça de teatro, que agride a mulher. Ele já tem uma força, uma potência diferenciada nessa peça. E o desfecho da peça continua com as luzes e o holofote para ele até o final. E a vítima, a mulher, onde ela se encaixa nisso? A justiça restaurativa, ela vem exatamente para procurar essas respostas. Porque se existe injustiça nessa relação de violência, a injustiça está sendo sentida, percebida por alguém. E esse alguém é a mulher. Então, por que ela não está no foco? Porque ela não está em primeiro plano. Isso que é a importância para a justiça restaurativa. Como trabalhar os traumas dessas vítimas, dessas mulheres que sofrem dia após dia. E também como, através da vítima, contando, por exemplo, um dos modelos, daí entrando um pouco na prática, como contar a sua história, a sua vivência da violência, torna real, verdadeiro, né? Não que não seja, mas muitas vezes a sociedade despreza com piadas. Vocês mulheres sabem muito melhor do que eu. Homem não sofre muitas coisas que vocês já sofreram. Se me permite, a vereadora, tem uma história da vereadora. Quando eu cheguei em Bragança, eu tinha
14 anos de idade, e me recordo que ela foi candidata a vice-prefeita. E exatamente, esse é o ponto. Sem citar nomes, nada, mas é uma das relações mais interessantes que eu carrego comigo quando fui convidado, que houve uma mudança. E houve uma mudança exatamente em questão do gênero. E isso desenrolou um efeito muito, vamos colocar assim, muito bobo, numa linguagem infantil, vamos colocar assim, que era só uma questão de uma posição. Mas o gênero ali foi substancial para praticamente desarticular toda a campanha. A vereadora se lembra muito bem. 2000. Isso, com 14 anos de idade, me parecia algo bobo, vamos colocar assim, para um adolescente. Hoje, para mim, é um elemento que retifica os estudos e as polêmicas em volta do que é ser mulher. Eu aprendo cada dia mais com a minha esposa, porque ela apresenta situações, por exemplo, de estar no gabinete e alguém procurar não a juíza, mas o juiz. Outra coisa que aprendi com ela, que acho que é muito importante a gente divulgar, está sendo conversado hoje em vários cenários, ou o que eles chamam, se eu não me engano, a fala seria mansplaining. O que seria isso? A vereadora está aqui como presidente da casa, vocês trabalham todo dia, e um homem, quando se senta à frente de vocês, mulheres, embora vocês estejam explicando tudo aquilo que vocês sabem, ele não dá importância para aquilo que vocês falam. E quando ele fala a mesma coisa, com as mesmas vírgulas, com as mesmas cores, aí ganha importância. Isso acontece na casa, na igreja, na Câmara. É sobre isso que precisamos conversar, sobre esse tipo de disparidade, de injustiça que ocorre com a mulher quando ela não tem relevância no seu próprio contexto, ou até mesmo naquilo que ela faz muito bem. Já pensou? Presidente da casa, com a experiência que a vereadora tem, chegar uma pessoa e quer te explicar, como diz, rezar a missa. Esse é um perfil masculino que está inserido em todos os setores. E acredito que, nesse contexto que o senhor está falando, o direito e a política são áreas extremamente masculinas. Então, eu acredito também que são lugares em que isso acontece com maior frequência. Acho que as vereadoras podem dizer com mais propriedade. E eu, inclusive, acompanhei na palestra o senhor contando também da sua professora, a dificuldade dela para conseguir o doutorado, primeira doutora em Direito pela PUC. Então, gostaria que o senhor compartilhasse um pouco dessas histórias para a gente ver como é difícil em alguns ambientes a mulher conseguir destaque, conseguir seu espaço. Realmente, inclusive ela contou essa história terça-feira, de novo. Ela sempre chora, é uma emoção muito grande. O nome dela é a professora Maria Celeste, ela está há mais de 30 anos na PUC, que é uma universidade boa, estruturada, mas ela carrega com ela essa sensação ainda, essa história, para a gente ver quando você conta, como o caso dela, que ela conta o que aconteceu, parece que dá um bálsamo para ela, porque não foi fácil. Ela chegou para fazer o mestrado, o doutorado dela, e ela relata que um professor chegou na parte de qualificação para ser aderida, né, ao estudo, que porque ela estaria ali, a questão era essa. Por que você está aqui se você não é uma promotora, você não é uma juíza, e cá entre nós, nesse estado nunca vai ter uma promotora e uma juíza. Então por que você quer fazer um mestrado, um doutorado aqui? E ela, muito firme, apesar de jovem, né, ela enfrentou ele e falou: eu quero fazer isso exatamente porque eu não quero ser juíza ou promotora, mas porque eu quero ser professora. Eu quero ensinar direito. E eu preciso disso e eu vou até o fim. Ela conseguiu, só que ela não podia ter um erro. Enquanto todos os outros homens, colegas da sala em direito penal poderiam se equivocar, poderiam até mesmo errar uma grafia, você imagina que naquela época as dissertações eram feitas na máquina de escrever. Você pega a dela, é uma lisura. É uma obra de arte aquilo. Ela não pôde errar porque estava em jogo o título dela. Mas ali também tem uma outra história. A capacidade de ser mulher. A capacidade de superação que eu, como homem, às vezes posso duvidar se tenho. A incrível força feminina. Isso a gente pode colocar como a semente do que o poder da mulher pode fazer. Então, quando a gente trabalha essa questão do empoderamento, é exatamente isso. Quando ela teve a chance, quando ela teve a voz naquela dissertação,
Ela fez o melhor do melhor do melhor. Se nós abrirmos campos de diálogo aqui em Bragança e em outros lugares, quanto mais professoras, Maria Celeste, Beth Chedid, a vereadora, você aqui na comunicação, quantas mais podemos ter, diferenciando, criando, inovando. A minha esposa com projetos lá em Socorro, fazendo a diferença. Talvez seja outro mundo. Então, acredito que é um assunto que ainda teríamos muito a dizer, muito a comentar. Infelizmente, nosso tempo também já vai se esgotando. Então, abro para as considerações finais. Vereadoras, por favor, fiquem à vontade. Depois finalizamos com o Dr. Diego novamente. Doutor Diego, é um prazer tê-lo aqui na Câmara Municipal, através da Escola do Parlamento, a palestra, a doutora Fernanda. É importante que a gente tenha parceiros, porque aqui é uma voz do o que acontece lá fora, aqui dentro repercute. E é justamente trazendo os parceiros que nós conseguimos levar também todo o nosso trabalho que está sendo feito aqui de volta para a sociedade. A gente sabe que a mulher tem muito ainda a conquistar, que o esforço, como da doutora Maria Celeste, é sempre redobrado, o esforço da mulher, ela tem que fazer o trabalho duplo, né, para chegar ao mesmo lugar, mas a gente acredita aí que, ao longo do tempo, esse caminho vai ser encurtado e os objetivos vão estar cada vez mais próximos. Agradecer a colaboração de vocês com essa Câmara Municipal e pôr a Câmara Municipal à disposição, juntamente aqui com a minha parceira, minha irmã, que de projetos, de alma, de sentimento, que é a vereadora Rita Leme, né, Rita? E dizer que a gente vai tentar fazer aqui o melhor e representar o gênero da melhor forma possível. Obrigada aí pelas palavras. E agradecer, né, a doutora Maria Celeste e dar o parabéns a ela de ter convencido o advogado da importância da mulher. Não é? O primeiro que ela convenceu mostrou, né, a importância da mulher. Por isso que temos o senhor como parceiro agora. Então, parabenizá-la, né, por isso. E nós estamos aí na luta, né, Beth? Né, Jaque? E vamos continuar, trabalho de formiguinha. Mas daqui 200 anos, quem sabe lá em cima a gente vencemos. Né? Eu também agradeço a oportunidade que vocês deram para nós estarmos ministrando essa palestra. Foi uma noite muito gostosa, muito receptiva, nos sentimos muito bem, né? Não teve, acho que ainda uma interação tão gostosa, pelo menos com a sociedade, quanto ocorreu aqui, porque era um público bem diferenciado, diluído, com várias pessoas pensando de formas diferentes. Não era um público específico, né? E também deixo aqui uma mensagem para vocês que a minha esposa, Fernanda, gosta de falar e falou naquele dia, acho que você também assistiu. O primeiro relacionamento que o ser humano tem é a sua própria vida, a gestação da sua vida, com a mãe. Sem a primeira relação que ele tem pelo cordão umbilical, ele jamais viveria. Então todo homem dependeu da relação com uma mulher. Então a importância da mulher como vida, como fonte de vida e como exemplo de relacionamento. Então eu agradeço a oportunidade. Queria muito que ela estivesse aqui, porque seria importante essa mulher mostrando com certeza. E deixar à disposição de vocês, nós temos o site do Projeto SUI, né, onde a gente divulga essas práticas, esses trabalhos que a Fernanda vem executando. No Facebook também pode achar, @Projeto SUI. Então a gente tem bastante coisa que pode ajudar quem tiver interesse. Pode entrar em contato, é uma coisa sem fins lucrativos. Então a gente está à disposição para ajudar a Câmara e qualquer setor da sociedade que tenha interesse. Tá bom? Então agradecemos mais uma vez, Dr. Diego, nossos convidados, vereadoras Rita Leme e vereadora presidente da Câmara, Beth Chedid. Até o próximo Em Pauta.